Fala pessoal, aqui é o Moisés, sejam bem-vindos ao canal Ultra Lord Flix TV, onde a gente reage aqui às pegadinhas de Ferrari, Lamborghini, McLaren, fazendo os testes aqui da interesseira. O objetivo desse vídeo é simplesmente entretenimento e nada além disso. Obrigado e vamos assistir. O vídeo começa com o Nate abordando essa bela garota para fazer o teste da interesseira. Nate aborda a garota dizendo que sua roupa está muito bonita e pergunta o que ela iria fazer. A mulher agradece o elogio e responde dizendo que iria encontrar alguns amigos para darem umas voltas. O YouTube então fala que acabou de se mudar para a cidade e está querendo conhecer pessoas novas. Mas a garota fala que não está nem um pouco interessada. O rapaz então pergunta se ela pelo menos poderia passar seu Instagram para eles conversarem, mas a mulher também recusa e fala para ele olhar no espelho. Então, o YouTube pede desculpas para a garota e aceita o fora e vai na direção do seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do YouTube, fica impressionada e logo volta querendo conversar com o rapaz. Ela pergunta para Nate se aquele carro é mesmo dele. Nate confirma que sim e pergunta o porquê que ela tá tão surpresa. E ela diz que é porque o Nate não tem cara de alguém que tem condições para comprar um carro como aquele. A garota então pede para o rapaz passar o número para ela, mas o YouTube questiona a mulher dizendo que agora há pouco ela não tinha dado nenhuma moral para ele. Ela então fala que a situação mudou, que antes ele estava a pé e agora ele está com um carro luxuoso. Mas Nate pergunta se ter um carro faz tanta diferença assim, e ela diz que sim, porque ele demonstra ser um cara bem-sucedido. O YouTube então muda de assunto e elogia a mulher dizendo que ela é muito linda. A garota então aproveita a oportunidade e pede para dar uma volta no carro de Nate. O rapaz então questiona perguntando se dar uma volta com ele é melhor do que sair com amigos para se divertir. Em seguida, a garota fala que já é uma mulher adulta e pode mudar os seus planos. Nate pensa um pouco, mas logo aceita e fala para a garota entrar no carro. A mulher entra no carro sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem. Em seguida, após entrar no carro, a mulher elogia, dizendo que o carro de Nate é muito bom. Então, o YouTube pergunta com o que a garota trabalha. Ela então diz trabalhar com vendas de casas e de vez em quando faz revenda de maquiagem. O YouTube entende e fala que está procurando uma casa para comprar, pois ele está morando de aluguel. A mulher então fala que eles poderiam dar uma volta e ela poderia mostrar algumas casas ali para ele. O rapaz então muda de assunto e pergunta se ela conhece algum fast food por ali com o McDonald's, porque ele está com muita fome. Mas ela logo questiona e fala que ela não come McDonald's e diz que só vai em restaurantes chiques. Nate fica muito surpreso e resolve falar sua história para a garota. Ele fala que ultimamente está se sentindo muito sozinho e que estava em busca de uma garota para se divertir com ele. Mas o YouTube fala que não gostou muito da atitude dela e que ela só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. Ele diz que a garota é uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro, pois ele não quer mais nada com ela. A garota desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a mulher e pergunta o nome dela. Ela então responde para o rapaz que seu nome é Lana. Então Kilo tenta apertar as mãos dela para se apresentar, mas a garota se recusa em apertar a mão do rapaz. Então Kilo fala que só estava apenas tentando conhecê-la, mas a garota diz que não estava interessada e fala que namora. Mas o YouTube continua tentando conversar com ela mais um pouco, mas a mulher continua dizendo que não está interessada e fala que é fiel ao seu namorado.
Então Kilo fala que eles poderiam ser apenas amigos, mas a garota continua dizendo que não quer e manda ele embora. Mas em seguida, a garota começa a ser rude com o rapaz, dizendo que ele está chamando ela para sair e não tem nenhum carro. Ela também zomba dele, falando que suas roupas são feias e muito falsas. O YouTube, após isso, pergunta para a garota se ele tivesse um carro de luxo, se eles poderiam sair juntos. Ela então diz que se ele tivesse, pelo menos, poderia pensar em sair com ele. O rapaz pede desculpas e fala que não irá mais incomodá-la. Kilo, após isso, dá meia volta e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. A garota, logo quando vê o carro luxuoso do rapaz, volta na mesma hora querendo conversar com ele. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo de Kilo. Ele diz que sim. A mulher fica impressionada e logo pergunta se poderia dar uma volta no carro de luxo do rapaz. Mas Kilo logo questiona, perguntando por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela fala que viu que ele não é nenhum cara perigoso e que ela ficou com medo à toa. Ela então fala que ele pode levá-la para dar uma volta em seu Corvette e depois eles irem almoçar juntos. O YouTube fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. Em seguida, após eles entrarem no carro, o rapaz pergunta o que a garota faz. Ela responde dizendo que trabalha em um escritório ali perto e sempre está muito ocupada. E por isso ela fala que caso o YouTube queira saber mais, ele terá que levá-la para algum lugar luxuoso para comerem. O rapaz então pergunta para onde ela estava indo, e a garota responde dizendo que estava indo para a casa de um amigo. O YouTube a questiona, perguntando se o namorado dela não liga dela sair com outros caras. Mas ela fala que o seu namorado está trabalhando e que ele não ficará sabendo. Kilo então explica sua situação para a garota e fala que só estava procurando uma companheira para ele, mas que ela é uma garimpeira de ouro e ele não namora mulheres assim. O YouTube pede para a garota descer do carro. A mulher desce, mas após descer, tenta insistir para Kilo dar uma chance para ela, para eles saírem juntos e se divertir, e que o namorado dela não precisa ficar sabendo, mas o YouTube recusa e manda ela sair, e no fim a garota acabou sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o YouTuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz.
Em seguida, ele pergunta se ela tá sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer, e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com a sua McLaren. Ele elogia essa garota e fala que ela parece estar muito bem, e fala seu nome e pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. Ela então responde que não é da conta dele. O Nate pede para ela passar o número para ele, porém ela fala para ele se enxergar que ele não tem chance com ela. Nate então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim e pede para ele parar de incomodá-la. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua gloriosa McLaren. E quando a garota vê a McLaren do Nate, é nessa hora que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela volta e vem toda interessada querendo falar com ele. Ela então fala que ele está arrasando com esse carro. O Nate pergunta se ela gostou mesmo. Ela responde que sim, que o carro dele é muito lindo e pergunta como ele consegue um carro tão luxuoso. Ele responde que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro. Ele então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que ela estava indo dar um passeio. Ele então fala que ele está nas cidades a negócio conhecendo a cidade de Miami e pergunta se ela está ocupada agora. A garota responde que não. Ele então pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta se ela quer entrar no carro dele. E é claro, a garota não resiste e fala que sim. Então ele chama ela para entrar na McLaren dele e ele então fala que vai mostrar para ela como que abre a porta do carro. Ela então entra na McLaren sem pensar duas vezes. E vamos ver se o Nate vai mandar sair do carro ou vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pega na mão dela e fala que elogiou ela no início e foi legal com ela, porém ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ela feriu seus sentimentos e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela então fala que não o conhecia e por isso não quis render assunto, mas fala que agora vai recompensar ele agora. Em seguida, ele fala que sente que se ele não tivesse a McLaren, que ela não daria nenhuma chance para ele. A garota fala que talvez não, mas não sabe dizer. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer da sua McLaren. Ela tenta dialogar e convencê-la a dar uma chance para ela, mas ele fala que não e manda ela descer do carro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.
vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. Ele fala pra ela que o vestido dela tá muito lindo e se apresenta pra ela e pergunta qual o seu nome. Ela então agradece e fala que se chama Vivi. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela conhece bons lugares aqui na cidade. Ela então responde que também acabou de mudar para a cidade e fala que também está adorando. Ele então fala que adorou a roupa dela e pergunta para onde ela estava indo. Ela responde que estava indo para a piscina. Ele então pergunta se ela está indo assim, toda arrumada para a piscina. E ela responde que sim. Ele então pergunta se ela tem namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O youtuber pede para ela passar o telefone para ele e ela passa o seu contato. Ele então fala que é difícil de acreditar porque ela é tão linda e ainda está solteira. Ela responde que ela ainda está focada nela mesma por enquanto. Nate então pede para ela focar nos dois agora e pergunta se ela já comeu alguma coisa. Ela responde que não, que ela ainda não almoçou. Ele então fala que conhece um lugar aqui e pergunta se ela não quer vir com ele para se conhecerem melhor. E ela responde que tudo bem. Ele então chama ela para entrar no seu carro que está logo ali. E ela concorda e entra no carro dele e fala que é muito bom o carro. E pelo visto, a garota não está sendo interesseira. Dentro do carro, eles conversam sobre relacionamento e o que os dois têm em comum. Nate fala que eles podem conhecer a cidade juntos e se conectar melhor. Ela então fala que seria bom porque ela não conhece muito a cidade, mas em seguida chega um dos funcionários do Nate disfarçado falando que é dono do carro e começa a brigar com o Nate perguntando por que ele está usando o carro dele e manda ele descer do carro. O youtuber então fala pra ele não ser tão rude assim e explica que só pegou o carro dele emprestado há algumas horas e que já ia devolver. Ele pede desculpas para a garota e fala que lamenta por tudo isso que está acontecendo. O funcionário do Nate dá em cima da garota e chama ela para vir dar uma volta com ele em seu carro de luxo, mas a garota diz que não. Em seguida, o Nate explica para ela que aquele rapaz era seu funcionário e que o carro realmente é dele. E explica que ele está fazendo um experimento social para saber se ela ia ser interesseira ou não, porque a maioria das garotas que se interessam por ele somente por causa do carro. E fala que ela passou no teste e mostra para ela a câmera que está gravando. A mulher fica muito surpresa. Nate então elogia ela e fala que ela é uma mulher muito genuína e dá um abraço nela e fala que ela é demais. E se despede dela terminando o vídeo. E me digam aí o que vocês acharam dessa pegadinha. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e pergunta se ela não viu um cachorrinho por aí. E fala que é um cachorrinho bem pequeno e antes da mulher responder, ele pergunta também qual o nome dela. A mulher já dá um fora nele dizendo que ela é casada. O YouTube então pergunta se ela é fiel ao seu casamento. E ela responde que claro que sim. Ele então fala que só está tentando ser simpático e conversar com ela e pede para pegar o número dela, mas ela responde que ele é muito velho para ela e fala para ele ir embora. Ele então pergunta quantos anos ela tem e ela responde que não é da conta dele e pede para ele cair fora. O youtuber pergunta por que ela está sendo tão mal com ele e ela fala para ele se tocar que ele não tem nenhuma chance. Ele então caminha até o seu carro de luxo. A mulher, quando vê, fica doida e vem na mesma hora perguntando para ele se o carro é dele. Em seguida, ela se apresenta para ele e pergunta o nome dele. O youtuber fala para ela que ele não envolve com mulher casada. Ela então responde para ele que ela está solteira e que não tem nenhum compromisso. Ele então questiona porque ela disse que estava casada e ela fala que só estava brincando com ele. Em seguida, ele pede para ela dar uma voltinha para mostrar a sua beleza e a mulher faz tudo do jeito que ele pediu.
Eles conversam sobre relacionamento e o Damon pergunta para ela o que ela vai fazer agora. E ela responde que nada demais. Ele pergunta se ela já andou num carro desse alguma vez e ela responde que não. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E vamos ver o que isso vai dar. Se ele vai mandar descer do carro ou vai levar ela para casa. Dentro do carro, ele fala que não estava procurando nenhum cachorro e que somente viu ela de longe e queria puxar papo com ela. E fala que achou ela muito linda e ela agradece o elogio. Em seguida, ele pergunta se ela é mesmo casada porque ele não quer arrumar problema. Ela fala que está quase terminando, mas que isso não é nenhum problema. Damon então pergunta o que ela gosta de fazer. E ela responde que se ele quiser ter um relacionamento com ela, ele vai ter que gastar mais de $500 com ela por dia, para ir em restaurantes chiques, fazer o cabelo, unhas e etc. Em seguida, ele fala que ela é muito interesseira e que ela só quer ficar com ele por causa do dinheiro. Ele então fala que não vai rolar nada deles continuarem se conhecendo e pede para ela descer do carro. Ela fala que não é interesseira e só achou o carro dele muito bom. O YouTuber fala que ela já ficou muito tempo em seu carro e pede para ela descer. Ela desce do carro achando ruim, mas acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com o YouTuber Sub abordando essa garota.
Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la, mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O youtuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos. O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O youtuber fala para eles irem devagar porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette. Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o youtuber fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda. Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O youtuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse.
Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala de certa forma que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o youtuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Naye abordando essa ruiva para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta se tá tudo bem com ela e se pode fazer amizade com ela. A mulher responde que não conhece, que não fala com estranhos. Ele pergunta se ela tem um homem. Ela responde que não, mas também não está procurando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela para eles serem amigos, mas ela fala que é melhor não. Naye então pergunta o que ela está indo fazer e ela responde que está indo pegar um Uber. Ele então fala que pode dar uma carona para ela, mas a mulher responde que não está interessada e que prefere pegar um Uber. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela responde que é porque ela não está tendo um dia muito bom. Ela então pergunta se ele não tem mais o que fazer. O Naye fala que achou ela muito linda e só queria fazer amizades, mas que já entendeu que ela não quer a sua amizade. Depois de se despedir da garota, ele aciona o alarme do seu Corvette e é nessa hora que a mágica acontece. A mulher, na mesma hora, muda de ideia e começa a mostrar interesse pelo Naye e vem perguntando se o carro é mesmo dele. Naye confirma que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que é muito lindo e deve ser muito caro. O youtuber então fala que esse é o carro mais barato que ele tem. Ela então pede para ele dar uma carona para ela. Naye pergunta por que agora ela quer uma carona dele. E ela fala que ele está alegrando o dia dela e que gostou muito dele e do seu carro. O youtuber então pede para ela entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. Ela não perde tempo e entra com ele como já é esperado. E vamos ver o que isso vai dar. Depois de conversarem dentro do carro sobre relacionamento e qual restaurantes eles iam comer, Naye pede para ela dar uma voltinha lá fora do carro e fazer uma dancinha para ele, antes deles irem no restaurante. Mas a mulher tenta muito agradá-lo e acaba exagerando na dança, e por isso eu tive que dar um corte na cena. Em seguida, ela pergunta se pode entrar no carro novamente. Ele então fala para ela dar a volta e entrar no carro. Em seguida, a mulher pede para ele abrir a porta para ela entrar. O youtuber fala que está pensando se vai deixar ela entrar no carro. Porém, depois de alguns segundos, ele fala que não sai com garimpeira de ouro e que ela foi muito interesseira. E fala para ela procurar um Uber. A mulher toma um fora e vai embora toda sem graça. E no fim, ela acabou se dando mal. O vídeo começa com o Naye abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, e depois dela falar o seu nome, ele pergunta para onde ela vai, e ela responde que está indo encontrar com sua amiga. Ele então fala que achou ela muito bonita e pega na mão dela e se apresenta para ela.
Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone para ele e fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Porém, a mulher fala que ela é comprometida e que não pode passar o seu número. Ela fala que ela tem que ir embora e sai caminhando. Ele a deseja uma boa tarde e vai na direção da sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro de 2 milhões de reais e vai atrás dele toda arrependida, perguntando se o carro é dele. O Nair confirma que sim e fala que ele tem as chaves do carro. Ele então pergunta o que está acontecendo e ela responde que ele pode conversar com ela agora. Ele então pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que aprecia muito. Ele então desce do carro e pergunta por que ela estava agindo daquele jeito estranho com ele. E ela fala que ele era um estranho e não o conhecia. Ele fala que não gostou do jeito que ela estava agindo com ele e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira e pede desculpas por ter sido rude com ele. O Nair fala que tudo bem e fala que está tentando encontrar lugares legais aqui na cidade e ia perguntar se ela podia acompanhar ele. E ela fala que sim. Ele então chama ela para entrar na sua Lamborghini e ela não perde tempo e entra no carro de luxo com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, papo vai, papo vem e o Nair pergunta por que ela mentiu que tinha namorado. E ela responde que fala isso quando ela fica com medo de conversar com estranhos, mas que ela já viu agora que ele é de confiança. Em seguida, ele pergunta se ela é de Houston e ela responde que sim. O YouTube pergunta qual lugar bom que tem aqui para eles irem agora. E ela responde que tem um restaurante aqui perto muito bom. Os dois então combinam de almoçar juntos. O Nair fala pra ela que depois deles almoçarem juntos, eles podem ir pra cobertura que ele tem aqui no centro da cidade. E novamente a garota topa e aceita o convite dele. Ele então fala que gostou muito dela e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que achou ele muito fofo e que eles podem se conhecer melhor. E daqui pra frente não se sabe o que rolou e comentem aí o que vocês acham que aconteceu.